Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os mecanorreceptores cutâneos. Eles são responsáveis por mediar a sensação estereoceptiva. O que é isso? São todas as sensações que vêm do exterior que os nossos sensores captam, tá bem? Então, eles possuem uma classificação funcional. Nós podemos dividi-los em três: mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores. E aí já vou passar para o próximo slide para mostrar cada um deles, tá? Nessa imagem de cima, você consegue ver como é que é a anatomia das terminações livres, né? Ao lado dela os discos de Merkel, depois os corpúsculos de Meissner, depois os de Pacini, depois o receptor do folículo piloso. E na imagem de baixo, você consegue ver a localização de cada um. Então, dê uma pausa nesse vídeo, veja essa imagem, né? Para que você absorva melhor esse conteúdo e veja melhor o posicionamento de cada um. Agora, depois que você já deu o play de novo, vamos para o próximo slide, onde você está vendo uma tabela que eu fiz para que você saiba o que cada receptor desse faz. Então essa ainda é a classificação morfológica, né? E aí nós temos aqui nessa tabela modalidade sensorial, estímulo, tipo de receptor e o receptor sensorial. Então vamos lá, um a um. O tato, qual o estímulo para que nós possamos sentir o tato? É a pressão. Qual é o tipo de receptor que informa a pressão? São os mecanorreceptores. E quais são esses receptores? São os corpúsculos de Vater-Pacini, os de Meissner e os de Merkel. Agora, na linha de baixo, nós temos outra modalidade sensorial, que é a temperatura. Então, qual o estímulo que precisa ser dado para que sintamos? Se é que essa palavra existe, para que a gente sinta a temperatura. Quantidade de calor. E qual receptor é responsável por isso? São os termorreceptores. E quais são eles? São os receptores de Krause, que captam o sinal do frio, e os de Ruffini, que captam o sinal do calor. E por último, nós temos a modalidade sensorial dor. Qual estímulo é necessário para que a gente venha a sentir dor? Estímulos intensos, seja um trauma, uma pancada, mas também a presença de substâncias químicas, né? Nós temos substâncias químicas chamadas de algiogênicas, são substâncias que produzem dor, como histamina, bradicinina, geralmente presentes em pontos de gatilhos, também chamados de trigger points, ou pontos hipersensíveis da dor, que estão localizadas geralmente no centro do músculo. Qual é o tipo de receptor que capta o sinal da dor? São os nociceptores. E quais são eles? Chamados também de terminações livres. Então você pode voltar o slide e ver quais são as terminações livres. São elas que, né, nos informam desse estímulo aí tão indesejado, que é a dor, mas que serve para a nossa proteção. Existem algumas doenças raras onde as pessoas não sentem dor. Então imagina, você pisar em um prego e não sentir dor, e continuar caminhando, você destruiria o seu pé. Então a dor, ela também tem a sua função, ela tem a sua importância para a proteção e preservação do nosso corpo, tá bem? Nesse próximo slide você vê uma múmia. Para que essa múmia? Para que você saiba que você não pode mumificar o paciente com a bandagem funcional. Nós temos ordens de tratamento. Então imagina que o paciente chegou para você com problemas articulares, problemas musculares, tendíneos, problemas linfáticos, e aí você vai saber daqui a pouco por qual eu começo a tratar. Porque se não fosse assim, se não existisse uma ordem de prioridade, você iria aplicar tanta bandagem no paciente que ele ficaria parecido com essa múmiazinha aqui, tá bom? Vamos falar um pouco agora, antes de falar dessa ordem de prioridade, sobre a técnica de aplicação. Eu diria que esse slide é o slide mais importante do curso. Se você entender esse slide, você vai conseguir aplicar a bandagem com todas as suas variáveis e para várias
possibilidades e patologias, tá? Então, a técnica de aplicação consiste na colocação da bandagem sobre a área que você quer estimular, onde a força mais importante é a força de retorno elástico da bandagem, chamado de FRE. Como assim, Fábio? Imagina que a bandagem ela é como um elástico. Se eu começo a colar a bandagem daqui e ancoro ela aqui desse outro lado, ela só está fixa porque ela possui uma cola. Mas se eu soltasse ela sem ela estar aderida no corpo do paciente, para onde ela voltaria? Para onde eu comecei a colar. Então, sempre vai ser assim. Começou a colar, esticou a bandagem para um lado e para onde ela volta, isso é chamado de força de retorno elástico. Ela não vai voltar só porque ela está colada. Então, ela vai voltar tracionando o músculo. Então, isso é o que vai fazer o efeito terapêutico da bandagem. Recapitulando. Base da bandagem, primeira parte da bandagem a ser colada sobre a pele do paciente sem tensão nenhuma. Segunda parte, que é a cauda, é a parte que você estica, que nós vamos colocar ou 50% de tensão ou 100% de tensão, dependendo do objetivo. Essa parte eu ainda vou explicar. E a âncora é a última parte da bandagem a ser colada sobre a pele do paciente e que também não deve ter tensão, não deve ser esticada. Então, essa última parte que você cola, ela sempre vai voltar em direção à base. Isso é um fenômeno chamado de retorno da âncora em direção à base. A última parte que você cola sempre tenderá a voltar para a base, tá bem? Então, essa parte que volta é chamada de força de retorno elástico. E a parte que você estica é chamada simplesmente de força elástica, que é o sinônimo ali de você estar esticando a bandagem. Por enquanto, nós estamos apenas na teoria. Depois nós vamos fazer toda a parte prática. Eu vou estar aqui com um modelo e eu vou fazer tudo isso que eu estou falando, né? Na prática você vai conseguir ver e de repente, se ainda não está entendendo, entender melhor através da visualização mesmo, tá bom? Passando para o próximo slide, ainda falando sobre técnica de aplicação. Por isso que eu falo que nós temos quase 400 ou 500 formas de aplicação. Por quê? Porque a posição pode mudar, a direção da bandagem pode mudar, a tensão da bandagem pode mudar, o corte da bandagem vai mudar e isso tudo vai variar de acordo com o objetivo desejado. Então, posição, nós temos para cima, nós temos para o lado, ou seja, vertical e horizontal. Nós temos diagonal para a direita, nós temos diagonal para a esquerda. Direção, que está relacionado à força da bandagem. Isso vai, por exemplo, implicar, a direção implica em dizer se você vai favorecer a contração muscular ou a inibição muscular, que seria como se fosse um alongamento. Nós temos direção para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, oblíquo subindo para a direita, oblíquo descendo para a esquerda, e vice-versa, o oblíquo subindo para a esquerda e o oblíquo descendo para a direita. Então, se nós formos mudar todos os cortes da bandagem, aplicar em todas as posições e direções e tensões, nós temos aí, para ser mais exato, 497 formas de aplicação, tá bem? Passando para o próximo slide, vamos falar um pouco sobre a tensão que será exercida sobre a bandagem. Mais uma vez, o que é a tensão? É o quanto você vai esticar essa bandagem. Vou cortar aqui um pedacinho para representar essa tensão. Cortei um pedaço da bandagem, eu vou dobrar ao meio e vou fazer uma marcação aqui nessa bandagem, só para saber onde eu vou rasgar. Eu vou rasgar ela aqui no meio. E aí eu rasguei a bandagem ao meio. Aqui ela está sem tensão nenhuma, ou seja, com 0% de tensão. Vou aproveitar já para explicar o primeiro tópico. Quando nós aplicamos a bandagem com 0% de tensão? Com o objetivo, com a finalidade de drenar linfedema, tá? Então, imagina que o paciente está com edema no tornozelo. Nós poderíamos aplicar com 0% de tensão. É assim que aplica? Não. Eu faria uns cortes na bandagem e essa bandagem passaria a ser chamada de bandagem em teia de aranha. Mas
Essas são aplicações específicas para pós-operatórios, para edemas, linfoedemas, e você consegue fazer esse curso completo em outro curso que eu tenho, que é o curso de linfotape. Mas eu preciso explicar para você que essa é a única aplicação que é com 0% de tensão. Agora, que é objeto do nosso curso, são as tensões de 50% e de 100%. Quando é que eu vou esticar a bandagem 100%? Quando eu quiser ter um efeito sobre reposicionamento articular, e nós vamos chamar isso de técnica de fixação, ou quando a gente quer fazer a técnica do I concêntrico, que eu vou explicar depois como é que funcionam essas técnicas. Mas o que é esticar 100% a bandagem? É você utilizar toda a sua força até onde não conseguir esticar mais a bandagem. Então aqui ela esticou 100% da capacidade dela. Tudo bem, e se eu não quiser esticar 100%? Eu quiser aplicar uma tensão de 50%. Eu vou até o máximo, sei que é 100%, e volto 50%. Esse 50% é no olhômetro mesmo. Você vê onde é o 100% e volta a metade. E depois aplicaria sobre a pele do seu paciente. Então, em todas as aplicações que nós vamos fazer, que eu vou demonstrar com o paciente, ou vamos utilizar 50% ou 100%. O sem tensão que nós vamos utilizar não é a da drenagem, mas é sem tensão na base e na âncora. Isso é obrigatório, tá certo? Passando para o próximo slide, eu quero lhe mostrar que existem vários tipos de corte, como você está vendo aí na imagem. Então, olha, isso aqui é um pedacinho da bandagem que eu acabei de cortar. Se a bandagem estiver dessa forma, que é a forma original, né? Apenas depois de cortado do rolo, nós vamos ter a técnica, nós vamos ter uma bandagem chamada de bandagem em I, porque ela parece a letra I, né? Aquela letra de forma. Agora, se eu cortar essa bandagem aqui no meio, cortei no meio, com o que se parece? Se parece com um Y. Então essa é a bandagem em Y. Se eu cortar aqui do outro lado agora e eu abrir, ela vai ficar se parecendo, ó, com a letra H, tá vendo? Agora, se eu cortar ela em várias tirinhas, de 1 em 1 centímetro nessa linha tracejada, você vai ver como é que vai ficar. Você recorta. É importante dizer que você vai recortar a bandagem de acordo com a área, com o tamanho da área do paciente que você quer aplicar. Por isso que eu não recomendo comprar bandagens pré-prontas, pré-cortadas. Então, olha, essa última forma de aplicação nós chamamos de bandagem em teia de aranha, que é a bandagem exclusiva para drenagem linfática, que não é objeto desse curso, mas eu preciso mostrar que existem essas formas de corte da bandagem. Nós vamos utilizar a bandagem em I, a bandagem em Y, a bandagem em X e outros tipos de bandagem que nós vamos fazer para tratar tendinites, por exemplo, síndrome do túnel do carpo e demais patologias, tá bem? Então existem essas formas, reveja esse vídeo, faça o corte aí também de casa. É importante dizer que sempre que você for cortar a bandagem, você deve estar olhando para o papel. Dessa forma, a tesoura vai cortar melhor. Se você estiver olhando para o lado da bandagem mesmo, da fita preta aqui, por exemplo, essa tesoura vai ficar engalhando. A gente usa esse termo aqui, vai ficar enganchando, seria melhor, sobre a bandagem. Então, sempre que for cortar, corte olhando para o papel, tá certo? Passando para o próximo slide, isso daqui vai ficar muito claro quando eu estiver fazendo a aplicação no modelo. Nós temos que observar a direção da aplicação. Então, nós temos a aplicação que tem o objetivo de assistir à contração muscular, assistir no sentido de auxiliar, de ajudar, onde a base da bandagem ela deve ficar na origem do músculo e a âncora da bandagem deve ficar na inserção do músculo.
Fábio, eu vou ter que saber quais as origens e inserções de cada músculo para aplicar a bandagem funcional? Sim. Se você não sabe, você vai ter que revisar a anatomia. Mas, para facilitar, em todas as aplicações eu já coloquei qual é a origem do músculo, qual é a inserção do músculo e qual função aquele músculo realiza, tá bem? E aí nós temos aqui uma outra forma de aplicação, na figura da direita, onde, invertendo a direção, nós teremos um resultado diferente. Então, se você colocar a âncora da bandagem na origem do músculo e a base da bandagem na inserção do músculo, o que é que você vai ter? Uma inibição desse músculo, ou seja, esse músculo perde potência, esse músculo perde força. Então, nós temos, para a ação muscular, dois objetivos principais. Ou eu auxilio na contração, ou eu dificulto a contração através da inibição, caso a gente queira que esse paciente deixe essa musculatura ou até mesmo aquele tendão correlacionado em repouso, tá? Eu ainda poderia, nessa segunda forma de aplicação, ter um terceiro benefício. Imagina que você tem um paciente que acabou de fazer uma cirurgia de ombro e ele está com fraqueza muscular. Mas é uma fraqueza que ele consegue fazer a elevação do membro contra a gravidade. E aí você pode pensar, tudo bem, eu já consigo fazer repetições, né, com esse meu paciente, eu solicito 3 séries de 10 repetições, ele consegue elevar o braço contra a gravidade. E aí você poderia pensar, eu acho que já está na hora de aumentar a carga desse fortalecimento. Eu vou dar um halter de 1 kg para esse meu paciente, vou pedir para ele elevar. E aí quando você pede para ele elevar com 1 kg, ele já não consegue. E aí qual seria o meio termo entre elevação com o peso do próprio membro e elevação com o peso do halter? Seria você fazer uma bandagem no músculo que realiza essa flexão para inibição. Então, essa inibição vai dificultar o movimento, mas vai ser um meio termo entre elevar com o peso do próprio membro e elevar com o peso do halter de 1 kg. Então, nós chamamos isso de recrutamento de fibras musculares. Então, aqui nós temos a opção de assistir a contração, de inibir a contração ou de recrutar mais fibras musculares, onde essa bandagem vai servir como uma resistência externa, que é o meio termo entre gravidade e peso resistido com halter de 1 kg, tá bom? Passando para o próximo slide, nós já estamos no slide garantia de eficácia. Eu vou dizer o que é importante você fazer para que essa bandagem seja eficaz, tanto em relação ao tratamento quanto em relação à durabilidade, onde as bandagens foram feitas para passar ali no máximo 5 dias na pele do paciente. Depois disso ela já perde o efeito, eu recomendo trocar. Você deve fazer uma boa avaliação do seu paciente. É comum muita gente chegar no meu Instagram, no meu WhatsApp, quanto é que você cobra para colar essa fita em mim? Eu não cobro para colar a fita, eu cobro para avaliar a disfunção do paciente, eu cobro para saber o que eu preciso melhorar no paciente, eu preciso fazer um raciocínio clínico e biomecânico de como eu vou aplicar a bandagem nesse paciente, eu preciso ter uma bandagem boa, eu preciso aplicar as bases e âncoras sem tensão para não machucar esse paciente. Então você tem que gerar valor para que o paciente entenda que não é apenas colar uma fita sobre a pele dele. Você tem que avaliar e você tem que respeitar a fase em que o paciente se encontra. Eu falei que a gente não pode mumificar o paciente colocando bandagem em todas as queixas dele. Se ele tiver edema, se ele tiver dor, problema articular, problema postural, a gente não pode colocar todas as bandagens ao mesmo tempo. A gente vai ter critérios e ordem de aplicação. Então você precisa saber em que fase o paciente está, para ao longo do tratamento, a bandagem vai se inserir dentro de um tratamento, você ir colocando a bandagem da queixa principal para a secundária, terciária, assim por diante, até restaurar todas as funções do seu paciente. A aplicação deve ser correta, você nunca deve tocar na cola da bandagem quando estiver colocando sobre a pele do seu paciente, porque senão ela vai perder a aderência. A pele deve estar limpa,
livre de óleo, de creme, de suor. Se você for aplicar no braço do seu paciente, pede que ele vá até o lavabo e lave com água e com sabão, de preferência sabonete líquido, né? Se não for possível lavar a região que você vai aplicar a bandagem, passe álcool com algodão a 70%, mas é preciso tirar todo o suor, creme, óleo ou gordura que esteja ali. A tricotomia é essencial, a raspagem dos pelos, deixar sempre no máximo com 1 centímetro, se possível menor, melhor ainda. Testar a sensibilidade cutânea, que eu falei para você, fazer aquele quadradinho, recorte, coloca no pulso do paciente. Isso é chamado de teste do perfil alérgico. Após 5 minutos, se o paciente apresentar erupções cutâneas, vermelhidão, como eu já falei, escolhe outra técnica que tem ali na sua caixinha de ferramentas, na sua caixinha de técnicas. Medir e cortar corretamente a bandagem, removendo somente o papel da parte que você vai utilizar na hora. Vamos mostrar muito isso na prática, tá bom? Ainda, usar a elasticidade longitudinal da bandagem e o tensionamento da pele também. O que é elasticidade longitudinal? É esticar ela nesse sentido. É o único sentido que a bandagem, quando eu retirar o papel, vai esticar. É assim, longitudinal. Essa bandagem ela não se estica assim, nesse sentido, tá? Então sempre esticar nesse sentido. Se esticar no sentido contrário, não vai fazer resultado. Usar o tensionamento da pele. É a primeira vez que eu vou mencionar isso. E aí eu falo que não só o tensionamento da pele, mas o alongamento do músculo. 90% dos casos, quando a gente vai aplicar a bandagem funcional, a gente estica a bandagem e a gente alonga o músculo, tá? A gente só não alonga na hora de colocar a base e na hora de colocar a âncora. Mas quando a gente está esticando a cauda, a gente também alonga o músculo. Outra garantia de eficácia é que a bandagem ela tenha tanto as suas bases quanto as suas âncoras arredondadas. Então, após colocar a bandagem, melhor, antes de colocar a bandagem na pele do seu paciente, você tem que arredondar as pontas. É um detalhe, mas que faz diferença. Porque se a bandagem tiver com quinas, o paciente, ao passar a toalha, ao passar a mão, ao se coçar, ao esbarrar em algum lugar, essa quina logo vai se levantar. Mas se ela tiver arredondada, ela não vai se levantar com tanta facilidade. Então, sempre coloca a bandagem com as quinas arredondadas no seu paciente. É comum os alunos, né, fazerem uma aplicação e me mandarem fotos. Professor, está correto? E aí quando eu olho, as quinas não foram arredondadas, né? Então não está correto. São detalhes, mas são detalhes que devem ser seguidos para uma perfeita aplicação. A base e a âncora, elas têm um tamanho mínimo. Qual é o tamanho mínimo? Você contar essa linha tracejada aqui 2 vezes. O tamanho mínimo é 2 centímetros. Então, o tamanho mínimo que a base deve ter é 2 centímetros. E o tamanho máximo são 5 centímetros. Então, contaria aqui 1, 2, 3, 4, 5. São 5 centímetros. Tá bem? Então, mínimo e máximo. Como é que você sabe se vai colocar a base e a âncora no tamanho mínimo, 2 centímetros? Quando for um músculo pequeno. Quando for um músculo grande, utiliza o máximo, 5 centímetros. 6 centímetros ainda é cabível, tá bem? Para um músculo do reto femoral, por exemplo, que é um músculo grande, né? Está acima do maior osso do nosso corpo, que é o fêmur, né? Outra garantia de eficácia que eu já falei, vou reforçar, friccionar a bandagem após a aplicação, né? Fricciona a bandagem após ter colocado ela sobre a pele. E aí, o último tópico aqui desse slide fala sobre as ondulações. Então, ondulações demonstra a capacidade correta de aplicação em determinadas técnicas. Na verdade, apenas em uma técnica. A gente só deve ver a bandagem enrugada, engilhada, se o objetivo dessa bandagem for para dor. E aí nós chamamos essa bandagem que é aplicada para dor de bandagem em asterisco ou de bandagem star, de estrela.
em inglês. É a única forma que, ao término da aplicação, você deve ver e ela deve estar enrugada. E aí significa que está correto. Em todas as outras aplicações, se tiver enrugado, está errado, tá bom? E no caso da bandagem, é bem simples. A gente colocou a bandagem, não ficou aderindo bem, ficou com tensão na base ou na âncora, ficou engelhada, enrugada, o que é que a gente faz? Retira a bandagem e aplica de novo, até aplicar corretamente. Senão o paciente vai sair de fato prejudicado, a bandagem vai descolar rapidamente, aí não vai ser legal. Em relação ao tempo de durabilidade, já falei, de 3 a 5 dias. O paciente deve ter cuidado ao secar a bandagem. Geralmente o homem se enxuga assim, né? Esfregando a toalha. Mas as mulheres já fazem da forma correta, absorvendo, né, a água dos poros. Então, sobre a área que está com a bandagem, você não vai esfregar a toalha, você vai só encostar a toalha para absorver a própria água. As bandagens aplicadas em pontos anatômicos de maior movimentação, como as axilas, como palma da mão e a fáscia plantar, conhecida popularmente como a sola do pé, deve ter um extra, tá? Deve ter um cuidado extra, porque são áreas de sudorese, são áreas que suam mais e, consequentemente, a bandagem vai descolar mais rapidamente. Então você consegue encontrar, colocando aí no Google, na internet, colocando o termo lá, spray e cola para bandagem, um spray em aerosol, né, que você vai colocar sobre a face plantar, sobre a palma da mão e sobre a axila, que são essas áreas de maior movimentação e sudorese, para que a bandagem permaneça realmente ali até os 5 dias. Se não colocar essa bandagem, vai sair mais rapidamente, tá bom? Para tratamentos mais duradouros, né, recomenda-se trocar a bandagem a cada 3 dias. E sempre que retirar, olhar como é que está o estado da pele. Se a pele estiver íntegra, você pode recolocar a bandagem, tá? E aí eu estou falando de tratamentos mais duradouros, de meses, tá bom? No último tópico, tem dizendo assim, a sensação da bandagem no corpo do paciente passa a ser imperceptível após 15 ou 20 minutos de aplicada, porque nós nos acostumamos com os estímulos de certa forma. Mas isso depende muito da tensão que você colocou a bandagem. Com 0% de tensão, realmente a pessoa não vai nem perceber que está com a bandagem, que é, no caso, apenas a drenagem linfática, né? Tema do nosso outro curso. Mas com ação muscular de contração, para assistir a contração ou para inibir a musculatura, onde a gente utiliza ou 50% ou 100% de força, essa sensação não some após 15 ou 20 minutos. Geralmente as pessoas continuam percebendo que tem algo colado sobre a pele delas, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as indicações da bandagem funcional. Nós temos indicações da bandagem para disfunções e quadros de dor, quadros álgicos, associados a lesões musculares, ligamentares e tendinosas. Nós temos indicação para prevenção de lesões esportivas, como eu falei lá no início, quando eu estava falando sobre a história da bandagem. E dentro dessa prevenção de lesões esportivas, nós podemos corrigir as alterações posturais ou as falhas posicionais ou articulares. Por exemplo, uma patela que está medializada ou que está lateralizada, a gente consegue centralizar ela, harmonizando as forças do quadríceps. Nós podemos trabalhar a bandagem, né, para alterações circulatórias, no caso de hematomas e edemas e de estagnação linfática. Mais uma vez, tema do próximo curso ou do outro curso, caso você já tenha feito, que é o curso de linfotape. E aí, uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem. Em qual tipo de paciente eu posso aplicar? Nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá legal? Grande abraço, te espero lá.